Você já se perguntou se existe uma maneira melhor de viver do que se mudar para um asilo? Para muitas pessoas entre 60 e 85 anos, a ideia de ir para um asilo traz uma onda de ansiedade. Muitas vezes parece uma perda de controle. Um capítulo final escrito antes de você estar pronto para virar a página. Mas aqui está a verdade. Os asilos não são mais a única opção. Na verdade, cada vez mais idosos estão escolhendo novos caminhos que não são apenas mais seguros, mas também mais gratificantes, mais respeitosos e mais adequados à forma como realmente querem viver. Neste vídeo, vamos falar sobre 7 soluções melhores do que os asilos. Opções que refletem as tendências mais recentes sobre como os adultos mais velhos estão escolhendo envelhecer com dignidade, liberdade e apoio. Essas não são apenas teorias, são escolhas reais que as pessoas estão fazendo hoje. E talvez, até o final deste vídeo, você encontre uma que pareça certa para você ou para alguém de quem você gosta. Fique até o fim, porque o que você vai ouvir pode mudar a maneira como você pensa sobre seu futuro e dar a você mais controle do que jamais imaginou ser possível. Algumas dessas ideias são simples, outras são surpreendentes, mas todas têm um foco: ajudar você a viver do jeito que quer, nos seus próprios termos. E se você ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Trazemos conteúdos práticos e fortalecedores, feitos especialmente para pessoas nesta fase da vida. Você merece ter opções. E é exatamente isso que está prestes a receber. Número 1. Permanecer em sua própria casa com cuidados domiciliares. Uma das escolhas mais poderosas que você pode fazer ao envelhecer é simplesmente ficar onde está, bem na casa que você conhece e ama, mas com o apoio certo. Muitos idosos estão recorrendo aos cuidados domiciliares, não porque não possam viver sozinhos, mas porque querem viver bem. A ideia não é perder a independência, é aprimorá-la com apenas a ajuda necessária para manter tudo sob controle. Esse tipo de cuidado pode incluir desde ajuda com a cozinha, limpeza leve e recados, até cuidados mais pessoais, como tomar banho, se vestir ou tomar os medicamentos na hora certa. Para muitos adultos mais velhos, poder dormir em sua própria cama, sentar na cadeira favorita e regar suas plantas significa tudo. Não se trata de luxo, trata-se de familiaridade e controle. E essas coisas podem fazer uma enorme diferença no humor, na clareza mental e na saúde geral. Psicologicamente, o impacto de permanecer em sua própria casa é profundo. Estudos mostram que idosos que envelhecem no próprio lar tendem a manter uma função cognitiva mais forte e vivenciam menos episódios de depressão em comparação com aqueles que se mudam para instituições. Isso não é apenas sobre rotina, é sobre o cérebro e o coração, reconhecendo o que é seguro, reconfortante e real. Pegue como exemplo Margaret, 78 anos. Os joelhos dela já não são os mesmos, e ela às vezes se esquece dos medicamentos. Mas com uma cuidadora que a visita 5 dias por semana, durante algumas horas, ela está prosperando. Ainda faz suas palavras cruzadas pela manhã, observa os pássaros da janela da cozinha e encontra a vizinha para um café todos os domingos. O que ela precisava não era de uma instituição, era de um pouco de ajuda exatamente onde ela estava. E o bonito é que o cuidado domiciliar pode ser ajustado conforme as necessidades mudam. Alguns começam com visitas semanais, enquanto outros aumentam gradualmente para apoio diário. É flexível, respeitoso e profundamente pessoal. Para muitos, a escolha de permanecer em casa com ajuda vai além de uma preferência. É uma forma de proteger sua identidade, dignidade e os pequenos prazeres que fazem a vida valer a pena. Número 2. Viver com a família em um arranjo de apoio. Outra tendência crescente é que idosos morem com seus filhos adultos. Mas não da forma que você pode imaginar. Isso não significa abrir mão da sua independência ou se tornar um fardo. Trata-se de criar uma relação de apoio mútuo, onde todos se beneficiam. Quando feito da maneira certa, o convívio multigeracional traz conforto, cuidado e conexão para o dia a dia. Permite que os idosos permaneçam profundamente envolvidos na vida da família
sem se sentirem como estranhos ou dependentes. Você pode ajudar com os netos, contar histórias do passado ou simplesmente oferecer uma presença calma e amorosa que traz equilíbrio para um lar agitado. Do ponto de vista psicológico, esse tipo de arranjo pode ajudar a reduzir a solidão e aumentar o senso de propósito. Não se trata apenas de estar cercado por pessoas. É sobre se sentir necessário, ouvido e valorizado. E isso importa muito mais do que muitos imaginam. Mas aqui está o ponto-chave. Isso só funciona quando limites, espaço e respeito são claramente estabelecidos. Os arranjos mais bem-sucedidos são aqueles em que cada geração honra as necessidades da outra. Você não está se mudando para ser cuidado. Está se mudando para fazer parte de uma vida compartilhada. Deixe-me contar sobre James, de 81 anos. Depois que sua esposa faleceu, sua filha o convidou para morar em um espaço adaptado acima da garagem. Ele tem sua própria entrada, uma pequena cozinha e sua própria rotina. Mas também janta com a família quando quer, assiste aos jogos de beisebol do neto e compartilha a vida sem abrir mão da sua paz. Para James, isso mudou tudo. Financeiramente, esses arranjos também podem aliviar a pressão para ambos os lados. Compartilhar uma casa reduz custos e, às vezes, até abre portas para apoio governamental ou benefícios fiscais. Mas além dos números, há uma sensação de segurança que vem do simples fato de saber que você não está sozinho se algo der errado. Se você ainda está assistindo a este vídeo e está achando essas informações valiosas, comente número 2 abaixo para eu saber que você está aqui. E se ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdos bons para informar e inspirar você. Agora vamos seguir em frente. Número 3. Envelhecer em casa com adaptações inteligentes. Uma das soluções mais fortalecedoras que os idosos estão escolhendo, em vez de lares de idosos, é envelhecer em casa com a ajuda de um bom planejamento e tecnologia inteligente. Não se trata de ficar no mesmo lugar por teimosia. É sobre transformar o seu espaço para que ele trabalhe a seu favor, não contra você. Estamos vendo cada vez mais adultos mais velhos instalarem elevadores de escada, pisos antiderrapantes, banheiras acessíveis, barras de apoio e iluminação com sensor de movimento. Não porque estão desistindo, mas porque querem continuar se movendo com segurança e independência dentro de suas próprias casas. É uma mudança de mentalidade. Envelhecer em casa não significa ignorar as mudanças. Significa planejar para elas, para que você possa continuar vivendo sua vida do seu jeito. E aí entra a tecnologia. Assistentes por comando de voz, sistemas de alerta médico, campainhas com vídeo e até dispensadores automáticos de medicamentos estão ajudando os idosos a viverem sozinhos enquanto permanecem conectados e seguros. Esses não são mais itens de luxo, são ferramentas para preservar a dignidade. Do ponto de vista psicológico, envelhecer em casa protege algo que não tem preço: seu senso de identidade. Você permanece cercado pelas suas coisas, seus cheiros, sua história. Dorme na sua própria cama. Esse tipo de continuidade pode trazer estabilidade de uma forma que nenhum ambiente institucional consegue. Linda, 79 anos, reformou sua casa depois de uma queda. No começo, ela se sentiu envergonhada, como se fosse um sinal de que estava envelhecendo. Mas depois de apenas algumas semanas, ela me disse que se sentia mais livre do que havia se sentido em anos. Ela podia tomar banho sem medo, se locomover sem pedir ajuda e seguir seu dia sem duvidar de si mesma. Para as famílias, apoiar a escolha de um ente querido de envelhecer em casa pode ser um belo gesto de respeito. É como dizer: nós confiamos em você, acreditamos na sua força e estamos aqui para ajudar você a viver onde se sente mais você mesmo. Não é o caminho mais fácil, mas muitas vezes é o mais significativo. Quando feito com planejamento e apoio, envelhecer em casa pode devolver algo que muitos idosos sentem escapar: o controle. Continuamos? Número 4. Convivência multigeracional com limites bem definidos. Outra alternativa que vem ganhando força, especialmente em famílias unidas, é a convivência multigeracional. Agora,
Isso não é aquela ideia antiga de se mudar para a casa dos filhos e virar babá ou ajudante doméstica. A palavra-chave aqui é limites. Quando feita da maneira certa, morar com a família pode, na verdade, fortalecer os relacionamentos, em vez de desgastá-los. Oferece companhia diária, responsabilidades compartilhadas e apoio emocional que é difícil encontrar em instituições. Mas, sem uma estrutura intencional, pode levar à mágoa, exaustão e à perda da identidade. Os exemplos mais bem-sucedidos que já vi começam com conversas francas. Quais são as expectativas de todos? Quem é responsável por quê? Que espaço privado está garantido para o idoso? E tão importante quanto, qual tempo e espaço é reservado e não deve ser invadido por outros? Pense nisso como coabitação, não como cuidados integrais. Idosos nesses lares frequentemente ajudam com pequenas tarefas, oferecem sabedoria aos netos ou simplesmente trazem uma presença serena para um lar agitado. Eles não são deixados de lado, são integrados. Mary, de 83 anos, foi morar com a filha e o genro depois que seu marido faleceu, mas ela não se tornou uma personagem de fundo na vida deles. Eles a ajudaram a montar uma suíte privada, respeitaram suas rotinas matinais e a incluíram nas decisões da família. Inclusive, a tornaram a contadora oficial de histórias na hora de dormir das crianças. Ela diz que se sente necessária, mas não usada, amparada, mas não sufocada. Do ponto de vista psicológico, lares multigeracionais podem ajudar os idosos a se sentirem conectados e com propósito, mas também exigem respeito mútuo, paciência e a humildade de admitir quando algo não está funcionando e precisa ser ajustado. Não se trata de voltar ao passado, é sobre criar um novo modelo que mistura tradição com uma compreensão moderna de limites e saúde emocional. Se você ainda está assistindo a este vídeo e está achando essas informações valiosas, comente número 4 abaixo para eu saber que você está aqui. E se ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdos bons para informar e inspirar você. Agora vamos seguir em frente. Número 5. Comunidades de vida independente com suporte sob demanda. Muita gente pensa que as únicas opções são ficar sozinho em casa ou ir para uma instituição de cuidados. Mas existe um ponto ideal no meio do caminho. Comunidades de vida independente que oferecem liberdade com apoio, não com vigilância constante. Essas comunidades são feitas para adultos mais velhos que conseguem cuidar de si na maior parte do tempo, mas querem estar em um lugar que entende e respeita sua fase de vida. Você mora no seu próprio espaço, geralmente um apartamento pequeno ou uma casinha, mas tem acesso ao suporte quando quiser, não porque alguém fique checando a cada hora. As refeições estão disponíveis, mas são opcionais. Eventos sociais, se você quiser participar. Ajuda com recados ou pequenas necessidades médicas a apenas uma ligação de distância, mas sem ninguém no seu pé. Essa é a beleza disso tudo. O grande atrativo é a comunidade. A solidão é um dos assassinos silenciosos na terceira idade. Não porque cause dano imediato, mas porque, com o tempo, corrói nossa alegria, identidade e até a imunidade. Estar perto de pessoas que vivem a mesma fase da vida pode substituir o isolamento por histórias compartilhadas, risadas e um propósito em comum. E não se deixe enganar pela palavra comunidade. Esses lugares não são todos iguais. Alguns focam no bem-estar e na natureza, outros nas artes e criatividade, e há até os que priorizam o aprendizado ao longo da vida. Você pode escolher um lugar que combine com a sua alma, não só com a sua idade. Ron, 78 anos, costumava temer a aposentadoria. Os filhos moravam a horas de distância. Sua esposa havia falecido e a casa começou a parecer mais uma prisão do que um refúgio. Depois de se mudar para uma comunidade com um estúdio de marcenaria, trilhas para caminhada e um clube de cinema semanal, ele me disse que não se sentia tão vivo desde os seus 40 anos. Ele ainda faz as compras e cozinha suas próprias refeições, mas agora faz isso depois de uma caminhada matinal com amigos e de um café preparado por outra pessoa.
Essas comunidades estão ganhando popularidade porque dão aos idosos o que sempre quisemos: liberdade, dignidade e conexão. Não se trata de abrir mão do controle, mas de ampliá-lo com uma rede de segurança caso algo aconteça. E essa é a mudança que estamos vendo. Cada vez mais idosos não se contentam mais em perguntar: onde eu vou quando não puder mais viver sozinho? Mas sim, onde eu posso viver melhor nesta fase da vida? Número 6. Envelhecer em casa com tecnologia inteligente. Há algo sagrado em permanecer na própria casa à medida que envelhecemos. As paredes guardam suas memórias. O jardim ainda floresce com as plantas que seu cônjuge plantou. E tudo está exatamente do jeito que você gosta. Mas a verdade é que, para muitos idosos, ficar em casa antes vinha com riscos. Quedas, esquecer os remédios e aquele medo constante do "e se algo acontecer e ninguém souber?". Mas isso não é mais assim. Com a tecnologia inteligente atual para casas, envelhecer em casa não é mais um risco. Está se tornando uma das formas mais seguras e fortalecedoras de envelhecer. E não é só para especialistas em tecnologia ou ricos. A nova geração de ferramentas é feita para ser fácil, acessível e silenciosamente poderosa. Vamos falar dos sensores de detecção de queda. Eles não são aqueles botões grandes e incômodos que você tinha que usar como um colar. Esses novos sistemas podem ser instalados nas paredes ou tetos, detectando movimentos e alertando familiares ou serviços de emergência se você cair, sem precisar apertar botão algum. Só segurança, cuidando de você discretamente. Tem também os lembretes de medicação, que falam suavemente pelo alto-falante ou até liberam os comprimidos na hora certa. Se você esquecer, sua filha pode receber uma mensagem para conferir, sem precisar ficar te cobrando. Luzes inteligentes que acendem quando você entra no banheiro à noite, ajudando a evitar quedas. Termostatos que evitam que você acorde num quarto gelado. E até geladeiras que avisam quando a comida vai estragar. Não se trata de substituir sua independência, mas de reforçá-la. Harold, 81 anos, mora sozinho desde que sua esposa faleceu. O filho dele ficou preocupado com ele ficar em casa, mas depois que instalaram uma central inteligente, sensores de movimento e um relógio de alerta médico, a família toda se sentiu mais tranquila. Harold não se sentiu vigiado. Ele se sentiu respeitado. E isso é o que importa. Você não está abrindo mão da privacidade. Está recuperando a liberdade. Você não está apenas se virando sozinho. Está vivendo com confiança. Esse é o poder de usar ferramentas modernas para ficar onde seu coração está, sem colocar sua segurança em risco. Se você ainda está assistindo a este vídeo e achando essas informações úteis, comente número 6 abaixo para eu saber que você está aqui. E se ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bons conteúdos para informar e inspirar você. Agora, vamos seguir em frente. Número 7. Comunidades de convivência intergeracional. Está acontecendo uma revolução silenciosa na forma como os idosos escolhem viver. E não se trata de isolamento ou corredores silenciosos. Trata-se de conexão. Cada vez mais adultos mais velhos estão se mudando para comunidades intergeracionais, onde pessoas de todas as idades vivem lado a lado, não em torres separadas, mas em bairros construídos para a vida real, troca real e pertencimento real. Essas comunidades são projetadas para reunir as pessoas através de espaços compartilhados, refeições compartilhadas e experiências compartilhadas. Imagine viver em um lugar onde seu vizinho pode ser um jovem professor, uma mãe solteira ou um estudante universitário. Alguém que pode ajudar a carregar as compras, compartilhar uma refeição ou simplesmente sentar e conversar. Em troca, suas histórias, sua sabedoria e sua presença trazem algo fundamentado e insubstituível para suas vidas. Não é caridade, não é dependência, é benefício mútuo. Conheça Joan, 76 anos. Ela se mudou para uma dessas comunidades no Oregon, onde estudantes do ensino médio vivem em alojamentos próximos. Toda quinta-feira, ela ensina um pequeno círculo de poesia. Em troca, eles a ajudam com dúvidas tecnológicas,
trocam lâmpadas e a mantêm atualizada sobre músicas que ela nunca soube que gostava. Ela diz que isso a faz sentir viva novamente. A estrutura desses bairros geralmente inclui jardins comunitários, centros de atividades, bibliotecas e trilhas para caminhada. Coisas que naturalmente convidam à interação, sem saguões estéreis, sem portas trancadas que separam as pessoas. Isso não é apenas bom para o coração, é bom para o cérebro. Estudos mostram que os idosos nesses ambientes apresentam um declínio cognitivo mais lento e relatam taxas significativamente menores de solidão. E os jovens, eles se tornam mais empáticos, mais centrados e mais conectados à vida fora dos seus telefones. Essa opção não é sobre se afastar do mundo, é sobre voltar a ele com propósito. Então, se você já sentiu que ainda tem muito a oferecer, mas não sabe exatamente onde colocar isso, esse tipo de convivência pode ser a resposta. Porque conexão não é apenas um luxo na velhice. É uma forma de remédio. E às vezes a melhor prescrição não está em um frasco. Está no som das risadas à mesa de um jantar compartilhado. Considerações finais. Envelhecer não significa abrir mão da sua independência ou da sua dignidade. Para muitos de nós, a ideia de acabar em um lar de idosos traz um medo silencioso que raramente expressamos em voz alta. O silêncio, a rotina, a sensação de ser armazenado em vez de ser visto. Mas o que exploramos hoje prova que existem outras formas. Formas que honram seu espírito, suas escolhas e sua história de vida. Seja escolhendo a coabitação com amigos, vivendo perto dos filhos adultos, nos seus próprios termos, encontrando conforto em uma vila para idosos, contratando cuidados domiciliares, fazendo parte de uma comunidade intergeracional, ou simplesmente reduzindo o tamanho para o tipo certo de bairro. Não existe uma solução única para todos, mas existe um fio comum: o desejo de permanecer humano, conectado e no controle. Você já viveu muita vida para entregar as chaves sem pensar. Então pergunte a si mesmo qual dessas soluções mais fala com você. Qual delas faz seus ombros relaxarem só de pensar nisso? Porque o objetivo não é apenas prolongar seus anos, é garantir que esses anos ainda pareçam seus. Obrigado por estar conosco hoje. Adoraríamos ouvir você. Deixe um comentário abaixo e compartilhe uma coisa que você aprendeu hoje e como planeja usar isso na sua vida. Seus pensamentos são importantes para nós, então não hesite em compartilhá-los. Ler seus comentários nos dá grande motivação e incentivo. Se você gostou deste vídeo e o achou útil, por favor, curta, inscreva-se e compartilhe. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bons conteúdos para informar e inspirar você. Obrigado por assistir e esperamos vê-lo no próximo vídeo.